Este é Mauro, produtor musical e contemplado com uma família linda. Há 16 anos, ele já contava com uma vida boa. Financeiramente, tudo ia bem. Foi então que a morte de um familiar deu início a um processo ao qual ele não entendia. Perdi o meu pai. Meu pai morava no exterior, então não tive tempo de me despedir, foi um acidente trágico. E eu recém-casado com a minha filha, aí, com 1 aninho, eu não aguentei a pressão, né? E fui começando a me isolar, ficar dentro de um quarto escuro, trancado, sem vontade de fazer minhas atividades normais. Mas no princípio eu não percebi que isso era depressão, que para mim era uma situação muito distante da minha realidade. Sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre fui uma pessoa com bom convívio social e eu achava que isso era uma fase, uma coisa que ia passar, mas a coisa foi se agravando, né? O produtor destaca que mesmo com indícios de que estava em um quadro de depressão, se viu com preconceito de procurar tanto um psicólogo quanto um psiquiatra. Profissionais responsáveis por acompanhar pacientes com as especificações em que ele apresentava. Mesmo com todo o receio, ele resolveu iniciar as consultas. E pouco antes desse início, ele tentou tirar a vida 2 vezes. E nesse meio tempo, né, teve 2 tentativas de suicídio. Eu nem nunca falei isso publicamente, só entre amigos. E eu era tão ruim que nem para me suicidar eu servia nessa parte. E eu dou graças a Deus por isso. Porque no último momento, a pessoa que se suicida, ela se arrepende. Na minha primeira tentativa, eu me joguei na frente de um ônibus. Né? E quando faltava aquele 1 segundinho para onde me pegar, eu pensei, eu não quero isso da vida. São registrados por ano no Brasil cerca de 12 mil suicídios e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar, está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abuso de substâncias. E mesmo com números alarmantes, um dos principais tabus é se devemos ou não falar sobre o assunto. É fundamental você falar sobre isso, né? Eu acredito que não só no mês de setembro, eu acho que é um tema que tem que ser abordado sempre, porque quanto mais a gente falar sobre esse assunto, mais as pessoas que estão passando por esse problema se sentem o quê? Amparados. Eles se sentem libertos para poder falarem dos seus sentimentos. Então tem um tabu, né, muito grande em cima desse tema, onde as pessoas acham que o melhor é não tocar no assunto, que isso só acontece com o vizinho, com alguém longe dele, né? Por quê? Porque com medo das pessoas cometerem o mesmo ato. Né? Eu não vou falar no assunto, porque quanto mais eu falar no assunto, o outro pode acabar cometendo também o suicídio. E não tem nada a ver. É necessário, sim, falar sobre o suicídio, falar desse sofrimento. Quanto mais a pessoa falar sobre o que ela está sentindo, ela tem uma oportunidade de ressignificar aquela dor e realmente construir uma nova história. E se a ordem é falar sobre isso, a psicóloga detalha que os amigos e familiares são fundamentais. Basta ouvir e analisar se a pessoa apresenta comportamentos diferentes do comum. Se o seu parente ele mudou o comportamento dele, ele é muito agitado e de repente ele está quietinho no canto dele, aquela pessoa que mudou a roupa, usava muito colorido e de repente está usando muita roupa opaca, muito preto, muito cinza, onde começa a verbalizar que para que viver, a minha vida não faz sentido, eu prefiro morrer, para que eu estou aqui, eu sou um fardo na vida da minha família. Quando você perceber que aquelas coisas que as pessoas faziam sempre, deixaram de fazer, tipo, a pessoa sempre gostou muito de sair, sempre foi muito alegre e de repente parou do nada. Quando perceber que tem algo diferente no comportamento e na fala e na roupa da pessoa, é importante ficar atento. E o que o familiar ou o amigo pode fazer? Primeiramente, conversar. O diálogo é sempre a melhor forma de você iniciar um ato de amor com o outro, né? Você está pronto para poder ouvir o outro. Ouvir sem julgamento, não é ouvir para ficar apontando o dedo ou mostrar que aquilo ali está certo ou está errado. É apenas ouvir, ser empático,
né? Perguntar diretamente à pessoa: você pensa em se matar? Você pensa em suicídio? Né? E o principal, procurar a busca, né, de um psicólogo, de um psiquiatra, ou se a pessoa já percebeu que ela não está bem, ela pode inclusive ligar para o Centro de Valorização da Vida, né, que é 188. Hoje, Tadashi, como é conhecido pelos amigos e familiares, segue com seu tratamento. Retomou as atividades em sua produtora e, segundo ele, a cada dia tem mais certeza que a melhor escolha que já fez foi pela vida. As pessoas podem olhar para mim e falar assim: poxa, como ele pode ser feliz, gordo daquele jeito, cheio de deficiência, Mas eu sou muito feliz e essa felicidade está acessível para qualquer pessoa, entendeu? E eu quero dizer que nesse Setembro Amarelo, as pessoas possam ser menos preconceituosas, que tenham o coração aberto, que julguem menos e ajudem mais as pessoas que sofrem esse tipo de transtorno. Vamos então às principais notícias.